Emagreça comendo mais proteínas. Sim, pessoal, é isso mesmo que você está ouvindo. É uma coisa muito importante para você que quer emagrecer, um procedimento básico que a gente trata aqui no consultório com as pessoas que querem emagrecer e conseguem ter muito resultado, é você aumentar um pouco a quantidade de proteínas. Então fica ligado, veja até o final, que no final eu vou colocar algumas dicas práticas de como você vai conseguir trazer esse conhecimento para o seu dia a dia. Tá, pessoal? Então siga o canal aí, compartilha, manda para aquele seu amigo que está precisando também dessa força, desse incentivo para emagrecer. Beleza, galera? Qual é a ideia desse vídeo? Esse é um vídeo anterior que eu fiz sobre a ordem dos alimentos, que também é super importante, tá, pessoal? A minha ideia é fazer uma série de vídeos com esses procedimentos, com essas orientações gerais que são importantes para todo mundo. É lógico que quando eu falei aumentar o aporte de proteína, cada pessoa vai ter uma quantidade específica, ou vai ter uma preferência por frango, outro por peixe, outro por laticínio, enfim, isso depende. Mas agora que é importante esse aumento da proteína para mexer com o seu metabolismo, para ganho de massa, isso é básico, né? E essa questão da ordem dos alimentos, né, que eu explico no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vai lá e confere, também é básico. Qualquer pessoa no planeta Terra que coma primeiro a salada e por último o carboidrato, como eu demonstro aqui, né? Primeiro a saladinha e por último o carboidrato, ela vai ter uma curva glicêmica mais controlada no sangue. E aí você também controla a sua insulina, você não tem aquela larica de fome depois. Porque o que acontece? O cara come só carboidrato, ele bate a glicemia dele lá em cima, porque o carboidrato tem uma digestibilidade muito rápida, aquilo digere muito rápido, né? E aí você libera muita insulina, essa carga alta de insulina que você liberou faz a sua glicemia que estava alta descer muito rápido. E aí você já tem muita fome de novo. Então, geralmente, a pessoa fica nesses ciclos, né? Já se você encaixa primeiro uma saladinha, depois uma proteína e por último o carboidrato, essa sua fome, ela vai, esse alimento ele é digerido de forma mais lenta, essa glicemia é liberada lentamente e você consegue se manter saciado por mais tempo, né, pessoal? O ideal do processo de emagrecimento, você tem que pensar no dia todo, na semana toda, no mês todo, no ano todo. Não basta você fazer uma refeição. Eu não vou comer nada nessa refeição, vou comer muito pouco, vou comer só uma frutinha. Tá, mas aí você vai comer uma frutinha, mas daqui a pouco você tá com uma fome de um mendigo, né? Isso quer dizer, não vai adiantar nada você ter comido pouco naquela refeição e comer uma bacia na próxima. A ideia é você manter essa saciedade por mais tempo, comer controlado no almoço, comer controlado no jantar, comer controlado no café da manhã e aí sim, no médio e longo prazo, você alcançar esse processo de emagrecimento. Então eu quero fazer uma série de vídeos dando essas ideias gerais que todo indivíduo pode levar para o seu dia a dia, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo, dá uma conferida lá. E essa questão da proteína é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou explicar fisiologicamente, rapidamente aqui para vocês entenderem o processo. É importante vocês compreenderem essa parte fisiológica porque para vocês assimilarem melhor e conseguirem fazer. Se eu dou só a dica, ela não fixa no seu cérebro, tá? Então você vai escutar uma dica igual você escuta tantas outras aí e não vai botar em prática. Então eu explico essa questão da ordem dos alimentos no outro vídeo, coloco as dicas práticas no final também, dá uma conferida lá, tá? E agora eu vou explicar a questão da proteína e vou colocar algumas dicas práticas no final também, tá? Então é um processo básico que a gente faz aqui no consultório, que é de todo paciente que quer emagrecer, você vai mexer na ordem dos alimentos, né? Colocando a salada primeiro e você vai mexer no aporte proteico. Normalmente o cara que tá com obesidade, ele vai ter preferência pro carboidrato simples, vai exagerar nesse carboidrato, então a gente tem que controlar isso. Só que você não vai deixar o cara sem comer, porque se o cara ficar sem comer, ele vai surtar na próxima refeição e vai comer igual um louco. Então o que você tem que fazer? Aumentar o aporte de proteínas. Por quê, Diego, você está falando tanto de aumentar esse aporte de proteínas? O primeiro ponto é maior saciedade. Aquele mesmo gráfico que eu mostrei da insulina também serve para a proteína. A proteína ela tem uma digestão mais lenta, são moléculas mais complexas, mais robustas, que precisam de mais atividade enzimática, elas passam mais tempo no estômago, mais tempo no intestino. Então, quer dizer, automaticamente você vai ficar saciado por mais tempo. Então, a sua próxima refeição não vai ser num período tão curto, você consegue ficar mais tempo saciado. Ou mesmo que você coma de novo num período curto, você não vai estar com tanta fome, você come um pouco menos. Então, esse é o primeiro ponto, mais saciedade. Segundo ponto, nosso músculo é formado por proteínas. Então, se você dá essa matéria-prima para o nosso músculo, ele aumenta a síntese de proteína. Ele entende que ele pode produzir mais massa muscular. Por quê? Porque você está dando muita matéria-prima, né? Então, quer dizer, você aumenta a sua massa muscular. Essa proteína, ela também pode virar gordura em caso de excesso de proteína, tá, pessoal? Eu não estou falando para você sair daqui e comer um boi, não. Eu vou falar das quantidades no final, tá? Mas, de uma maneira controlada, essa proteína, ela tende a aumentar a sua massa muscular. Então, não só para emagrecer, mas esteticamente, enfim, a nível hormonal, a nível de saúde, em todos os sentidos, isso vai ser positivo, logicamente, dentro de um certo limite que eu vou colocar no final, né? Você não vai sair comendo rodízio de carne todo dia, não é isso? Mas, em condições normais, isso vai dar maior saciedade, aumentar a sua síntese de proteína, sua massa muscular e melhorar sua taxa metabólica basal. Por quê?
Porque essa massa muscular que você vai estar estimulando, ela é um tecido ativo no seu metabolismo, que gasta muita energia, precisa de consumir muita energia. Imagina o seguinte, você tem um cômodo da sua casa com o ar-condicionado ligado, né, o tempo todo. Então, quer dizer, aquilo vai jogar sua energia lá para cima, né? Só que, lógico, na sua casa você não quer fazer isso porque você não quer gastar dinheiro à toa, né? Agora, no seu metabolismo, se você está com excesso de gordura, e gordura é energia, né? Energia é o dinheiro da célula, da sua fisiologia. No caso do obeso, ele quer sim gastar energia à toa. Então, ele quer ter quanto mais cômodos com ar-condicionado ligado gastando, para ele é melhor. Então, quanto mais massa muscular, né, esse indivíduo tiver, maior vai ser a taxa metabólica dele basal. É por isso um dos fatores que o homem tem mais facilidade de emagrecer que a mulher. Por quê? Porque o homem tende a ter mais massa muscular. Um indivíduo musculoso tem mais facilidade de emagrecer. É muito comum você ver aquele cara todo musculoso, ele consegue emagrecer com facilidade às vezes, só de fazer um pouquinho de aeróbico. Por quê? Porque a taxa metabólica dele vai lá em cima. O gasto energético para manter aquela massa muscular é muito alto, né? É muito comum você ver também indivíduo com muita massa muscular, ele come muito e às vezes tem dificuldade, não engorda tanto, né? Tudo por conta desse maior aporte de volume muscular que está diretamente relacionado com o aporte de proteína que você disponibiliza para sua fisiologia. Lógico, ninguém vai conseguir ficar com muita massa muscular comendo arroz, batata, macarrão. Lógico, isso também faz parte, mas a proteína é a base, é fundamental. O carboidrato seria um complemento, né? E o quarto ponto, tem outros pontos, tá, pessoal? Estou destacando aqui os principais. É a questão da melhora da glicemia e outros marcadores bioquímicos. A sua saúde como um todo começa a melhorar, né? A gente sabe que o tecido muscular ele consegue até consumir açúcar às vezes sem a ajuda da insulina, principalmente aquele indivíduo que pratica atividade física, né? Então a proteína também tem aquele índice glicêmico, aquela subida de glicemia menor, mais lenta, né? Então quer dizer, também vai colaborar na sua glicemia, na sua taxa de insulina, enfim, no seu gasto metabólico. E aí é um efeito de cascata, né? A gente chama de cascata sinalizadora. Uma coisa vai melhorando, que melhora a outra, que melhora a outra, que melhora a outra. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então quer dizer, você vai ter maior saciedade, tende a ganhar massa muscular, tende a ter um gasto metabólico maior e todas as suas taxas, né, hormonais e glicêmicas, elas tendem a melhorar também, tá, pessoal? Eu boto só um alerta aqui, é lógico que não é só você aumentar a proteína e continuar fazendo um monte de besteira, né? O cara enche a cara todo final de semana, come doce pra caramba, não sei o quê. Não é só aumentar a proteína. Nesse caso que eu tô dando de exemplo, que o cara continua fazendo tudo errado, lógico, o resultado vai ser pequeno, ou às vezes não vai ser nem perceptível. Mas em condições normais, que você vai fazer esse ajuste junto com outros que eu estou propondo aqui no canal, como melhorar a ordem da sua alimentação, né, da sua refeição, dos alimentos na refeição. Nesse conjunto de tomadas de atitude, você vai ter, com certeza, um resultado positivo, tá, pessoal? Então vamos lá com relação às soluções práticas. Primeiro eu vou falar nas refeições principais, almoço e janta. O que você vai fazer? Primeiro você vai comer a sua saladinha. Segundo, você vai aumentar essa sua porção de proteína. Pode ser ovo, pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne, né? Então pode ser qualquer tipo de proteína com um aporte maior e aí você vai reduzir, obviamente, o carboidrato, tá? E aí uma sugestão possível, até assim, de repente, um jantar, você pode até retirar aquele dia que você comeu um pouquinho mais no almoço, enfim, teve uma confraternização. Agora, isso aí você começa a entrar numa recomendação mais específica, tá? E também não é para tirar totalmente carboidrato, não é isso que eu estou propondo. Tá? A ideia não é essa, a ideia principal é você aumentar o aporte de proteína, muito eventualmente, pode ser uma possibilidade, a pessoa de repente que não fez atividade física naquele dia, né? Enfim, não tem problema você comer o seu carboidratozinho, desde que seja seguindo essas recomendações, dentro de um contexto, tá, pessoal? Lembra isso que eu estou falando, não adianta você querer não comer nada numa refeição e chegar na próxima e comer uma bacia, não é isso que vai te emagrecer. Tá? Você tem que ter uma refeição de qualidade para chegar na próxima, você está relativamente satisfeito e vai ter uma outra refeição de qualidade. Essa é a lógica. Tá? E aí com relação às refeições intermediárias, por exemplo, café da manhã, café da tarde e uma ceia à noite, se for o caso, enfim, nem todo mundo faz as três, mas pelo menos uma ou duas, a grande maioria das pessoas fazem, né? Então, mesma coisa, você manter uma proteína. O grande erro que eu pego no consultório aqui é as pessoas que fazem esse café da tarde sem proteína. Geralmente elas comem só carboidrato. E aí, meu irmão, não tem como fazer milagre, né? Porque o cara joga essa glicemia dele lá para cima, não dá saciedade nenhuma, ele vai chegar na refeição principal com uma fome, uma larica danada, parece que tem 2 dias que ele não comeu. E aí realmente não tem milagre que dá jeito, não tem planejamento alimentar, não tem nada, porque o cara tá com
com uma taxa hormonal ali descontrolada, ele vai chegar com muita fome e não vai se controlar. Não tem como, tá? Então você tem que colocar uma proteína nessas refeições intermediárias. Vai te dar saciedade, você vai chegar no almoço, vai chegar no jantar com uma fome saudável, uma fome normal, e você vai controlar a sua alimentação. É simples assim. Pode comer um carboidratozinho também, não tem problema, né? A gente dá preferência às frutas, enfim, isso é só sugestão assim, tá, pessoal? Não é para seguir a risca isso aqui. É uma sugestão, e aí pode ser qualquer fruto, morango também, uma opção muito boa, não coloquei aqui, mas uma opção muito boa também. E, se possível, acrescentar alguma fibra, aveia, chia, uma linhaça, enfim, alguma coisa para dar também um maior volume. A fibra ela contribui dando volume à refeição e não necessariamente acrescentando muito calorias, embora esses exemplos que eu coloquei aqui, eles são calóricos também, né? Mas a fibra também ajuda nessa saciedade. Enfim, aquilo que eu falei, é importante o gasto calórico, mas não só isso, é importante você fazer uma refeição de qualidade, com boa densidade nutricional, que vai te dar saciedade nas próximas refeições. Você vai conseguir comer quantidades saudáveis, normais, né? Não vai comer igual uma pessoa esfomeada. E aí as últimas recomendações com relação à quantidade e à qualidade. Uma refeição, uma pessoa em balanço energético normal, ela tende a comer 2 gramas por quilo dia de proteína. Por exemplo, você tem 50 quilos, o recomendado é você comer 100 gramas de proteína para te ajudar nesse processo de emagrecimento. A pessoa que está numa dieta mais severa, no balanço energético mais negativo, pode comer até 3 gramas de proteína quilo dia, né? No caso, se ela tiver 50 quilos, ela vai comer 150 gramas de proteína, né? Isso para manter performance. É lógico, esse balanço energético negativo, mais negativo, mais acentuado, com uma dose de proteína maior, geralmente você não mantém por tanto tempo, são alguns meses, para você dar um gás maior. Depois você volta a uma alimentação mais com um padrão energético comum, né? De 1 a 2 gramas de proteína quilo dia, um déficit energético um pouquinho menor, enfim, para você conseguir manter no longo prazo, tá? Sempre pensando no longo prazo, tá, pessoal? E aí, como que você vai dividir essas 100 gramas de proteína por dia? Em doses fracionadas de 20 a 30 gramas a cada 3, 4 horas. 20 a 30 gramas no café da manhã, 20 a 30 gramas no almoço, 20 a 30 gramas à tarde, 20 a 30 gramas de proteína, tá, pessoal? No jantar. Enfim, aí se você fizer ceia, enfim, mais ou menos nessa distribuição ao longo do dia, que também é importante. Não adianta nada o cara comer 150 gramas de proteína no almoço e aí não come mais proteína hora nenhuma. E não, quer dizer, não adianta simplesmente nada, não adianta nada, porque você vai chegar no jantar com uma fome louca, vai comer carboidrato pra caramba, né, e não vai adiantar. Você tem que distribuir de 20 a 30, é como se fosse ali, para dar saciedade, um pouco de saciedade o dia inteiro, se mantendo com uma saciedade satisfatória, entendeu? Para você controlar o seu processo digestivo ao longo do dia. Não adianta você se entupir de proteína num determinado horário e depois não come mais nada, né, de proteína. Não é assim. Alguns idosos que têm dificuldade de absorção pode aumentar um pouquinho, embora seja raro casos de idosos com obesidade. Infelizmente, eu preciso falar isso, vocês sabem por quê, né? Porque dificilmente a pessoa muito obesa, ela chega na terceira idade. Então, mais um motivo para você já começar a se cuidar, tá? Mas mesmo de uma forma geral, os idosos eles precisam um pouco mais de proteína, principalmente por dificuldade na digestibilidade. Nesse caso do idoso, a suplementação pode ser importante, principalmente uma proteína hidrolisada para ele absorver com mais facilidade. E aí uma coisa importante é que tenha aminoácidos essenciais e leucina. São aminoácidos específicos nessa proteína que vão ajudar na hipertrofia, né? Geralmente as fontes animais elas já garantem essas quantidades. Você só vai precisar de ter um pouco de cuidado com relação a isso na suplementação, né? E aí você vai ter que olhar o rótulo do alimento que você está suplementando. Nas proteínas vegetais, que é uma outra observação que eu vou colocar aqui, você precisa aumentar um pouquinho a quantidade também, de 20%, para manter essa quantidade. E aí, momentos de pré-jejum e momentos pós-treino são momentos onde você joga um pouquinho mais também de proteína, antes de dormir ou depois do treino, por exemplo.
você joga de 30 a 40, você pode aumentar um pouquinho. Isso não é uma necessidade, tá, pessoal? Se você continuar fazendo de 20 a 30, às vezes é difícil você chegar numa dose de 40 gramas de proteína, é um pouco mais caro, proteína é um alimento mais caro. Tem todas essas questões. Mas se não for possível, você pelo menos tenta não garantir pelo menos aquelas 20 gramas ou 30, né? Antes do treino ou na última refeição antes do jantar. Você vai jantar e só vai comer de novo meio-dia no dia seguinte. Então tem que ter um aporte de proteína mais calibrado ali. Você vê que é uma questão óbvia. Eu não estou reinventando a roda aqui não. É uma questão óbvia. Se você vai ficar 10 horas sem comer, é óbvio que você tem que dar um aporte de proteína maior nesse período. Isso é uma questão óbvia, né? Se você terminou de treinar, desgastou a sua musculatura, precisa recuperar a musculatura, precisa estimular a hipertrofia, é óbvio que você vai precisar de uma dose um pouquinho maior ali. É óbvio. Entendeu? Todas essas informações, se você prestar atenção, são coisas óbvias. Eu só estou organizando esse conhecimento para você aqui. E aí, outra coisa óbvia também. Nos períodos de jejum, essa absorção teria que ser lenta. Então não precisa tomar um whey protein hidrolisado de rápida absorção antes de dormir. Porque justamente nesse período você precisa de uma absorção lenta. Então é boa uma refeição normal mesmo. Jantar, aquela carne vermelha, um frango, né? Refeição comum. E no pós-treino, sim. No pós-treino, essa proteína mais rápida, embora isso tenha estado mais controverso recentemente, mas de uma forma geral, ainda é aceito que no pós-treino, essa proteína aí sim possa ser uma proteína mais rápida. Tá? Mas também não tem grande problema se for lenta. Mas se for tomar rápida, o whey protein, por exemplo, o melhor horário é o pós-treino. A proteína lenta, o melhor horário é o pré-jejum. Com relação à proteína vegetal, aquilo que eu falei, é importante você aumentar um pouquinho esse aporte proteico para garantir a questão dos aminoácidos essenciais e da leucina. O que às vezes acaba sendo difícil, tá? Sem suplementação na proteína vegetal, tá? Mas enfim, é uma questão também. A suplementação, ela só é necessária se você não consegue atingir esses aportes que eu estou pedindo aqui ao longo do dia. Se você consegue com arroz, feijão, carne, ovo, leite, arroz, feijão não, tá? Isso tem básico. Mas assim, frango, leite, ovos, carne, peixe. Se você consegue manter esse aporte, essas indicações que eu estou colocando aqui, não precisa de suplementar. Não precisa, tá? A não ser a creatina, que é a única proteína que... Mas é uma questão de força, de disposição para treino, não é questão de emagrecimento. A creatina vale muito a pena, mas por outras questões, tá? Eu tenho vídeo sobre creatina aqui no canal, você olha. Agora, o whey protein não é uma necessidade. Agora, eu não consigo comer proteína no almoço. Quer dizer, eu não consigo comer proteína de manhã. Eu não consigo comer proteína à tarde. Então, você pode utilizar o whey protein nesse período. Whey protein, uma barra de proteína. A suplementação, ela entra nesse sentido. O momento que você não consegue comer uma proteína, você entra com a suplementação. Tá? Agora, se você estiver conseguindo, eu consigo levar 4 ovos para comer de tarde. Eu consigo, de manhã eu como iogurte, leite e mais um ovo, então não preciso. Então ótimo, então não precisa, não tem problema. Não é uma necessidade, tá? Agora, pode ser de muita ajuda para aquele cara que tem uma vida muito corrida e não consegue tempo. Eu, por exemplo, sempre deixo o whey protein aqui no consultório. De manhã dificilmente eu consigo parar para comer e eu faço essa complementação com o suplemento porque é muito mais prático, muito mais rápido, tá, pessoal? Então o suplemento é muito mais uma questão de praticidade do que de necessidade. Então aqui eu trago 2 artigos de referência, né, onde tratam da importância das proteínas no processo de emagrecimento. Quem quiser dar uma conferida nas referências, quem quiser se aprofundar no assunto, tá? 2 revisões de 2020 e também o livro, quando eu falo dessa questão da glicemia e da liberação de insulina, tá? Esse livro sobre a revolução da glicose também é uma referência do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Eu vou pedir para você mais uma vez para você compartilhar, mandar para aquele seu amigo que está precisando de uma ajuda no emagrecimento, está precisando de um estímulo, tá? Deixa aqui meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem para uma outra questão, beleza? Então, sugestões, dúvidas aí nos comentários também. E eu quero colocar agora outros pontos, outros passos importantes no processo de emagrecimento aí para vocês nos próximos vídeos. Beleza, galera? Um abraço, tchau, tchau.